O Congresso Nacional aprovou nesta última quarta-feira, 24 de maio, a Medida Provisória 1154, conhecida como a MP dos Ministérios, que promoveu um esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e também do Ministério dos Povos Indígenas, causando mais pugnas internas no governo de Luiz Inácio. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite para conhecer o nosso podcast e acompanhá-lo através do Spotify e também de outras plataformas de streaming. Lá você encontra todas as matérias apresentadas no nosso programa, nesta semana. E você encontra também as nossas análises políticas no programa Um se Divide em Dois. E, aliás, contribua também com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, você contribui para que a gente permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, vamos ao episódio de hoje. Esse texto, votado por uma comissão parlamentar mista entre senadores e deputados, define uma série de reestruturações e modificações nos Ministérios do Meio Ambiente, Povos Indígenas, Casa Civil, Desenvolvimento Agrário e Agricultura e também na Funasa. E o Ministério do Meio Ambiente perdeu as atribuições sobre a Agência Nacional de Águas e também sobre o Cadastro Ambiental Rural. Este último, que em suma é responsável por fiscalizar e registrar as propriedades rurais do nosso país e que passou a alçada do Ministério da Gestão. E quanto ao Ministério dos Povos Indígenas, este perdeu as atribuições sobre a demarcação das terras dos povos originários, que passou à alçada do Ministério da Justiça sob a alegação de tornar tais demarcações, que já são escassas no nosso país, mas imparciais. E, aliás, a ABIN, que tinha sido destinada à Casa Civil no início desse ano, retornou ao GSI. E tais alterações causaram tensões dentro do governo de Luiz Inácio, que baseou toda a sua hipócrita e falaciosa campanha eleitoral dizendo que iria fazer um governo em defesa do meio ambiente e também dos povos originários. E tal esvaziamento atende, em última instância, aos interesses do agronegócio, que tem encontrado nesse governo um firme aliado que cede paulatinamente a cada interesse, a cada pressão feita pelos latifundiários. Basta a gente ver em que pé que anda o marco temporal que tramita em regime de urgência no Congresso, as mudanças feitas na Lei da Mata Atlântica, as concessões de bilhões de reais feitas ao agronegócio desde o início do ano, a implementação de uma CPI que criminaliza a luta camponesa e tantos outros exemplos que demonstram a cumplicidade desse governo aos interesses do agro, que a gente inclusive vai ver ainda no programa de hoje. E diante das modificações feitas pelo Congresso, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, afirmou o seguinte: que o relatório já tem muitos avanços e ele não acaba com nenhum ministério, com nenhum órgão, e não tira do governo a possibilidade de implementar a sua agenda política. Pois bem, a sua agenda política antipovo, que serve aos interesses das classes dominantes do nosso país, sobretudo ao latifúndio. E não é estranho, inclusive, que tais mudanças ocorram justamente após as tensões recentes que ocorreram entre o senhor Luiz Inácio e a Marina Silva diante da possibilidade de exploração do petróleo na foz do rio Amazonas. E a gente, inclusive, não poderia suspeitar de ter sido uma armação do governo o esvaziamento de tais pastas, ou de uma possível cumplicidade e conivência com as decisões do Congresso porque queria que isso acontecesse ao fim e ao cabo. Bom, isso fica patente para todos aqueles que achavam que esse novo governo de turno oportunista, achavam que ele ia, de fato, ter algum tipo de comprometimento com o meio natural
ou com a defesa dos povos originários, essas pessoas foram e estão sendo muito enganadas. Em menos de um semestre, senhores, de governo, toda essa fantasiosa, todo esse fantasioso governo que disse que defenderia, que veio para defender as massas populares, que era um governo vindo para o povo, tem sido colocada água abaixo, tem sido rasgada. E por quê? Porque esse governo deve servir aos interesses do agronegócio, dos latifundiários, basear todas as suas políticas importantes voltadas para o agronegócio, porque o agronegócio, o latifúndio, é a base de sustentação dessa economia atrasada desse país. Inclusive, a gente tem que perceber que a única maneira real de defender o meio natural e os interesses dos povos originários, o seu direito à autodemarcação das suas terras, não é, inclusive, como defende a senhora Marina Silva e seu ambientalismo barato, de promover mais injeção de dinheiro na Amazônia através dessas ONGs imperialistas ou desses bancos imperialistas, ou também, ou muito menos, através dessas políticas falidas e inócuas desse velho Estado de burgueses e latifundiários, que entrega as nossas riquezas naturais para o imperialismo yankee e permite que o latifúndio e essas mineradoras explorem as nossas terras, as terras camponesas e indígenas, inclusive. A única solução verdadeira é o avanço da luta camponesa e da luta indígena conjuntamente por terra para quem nela vive e trabalha e também pela autodemarcação desses povos originários. Bom, e como parte do nosso programa, nós sempre trazemos as matérias mais recentes publicadas no nosso portal. A primeira delas, publicada hoje, dia 26 de maio, é sobre Pernambuco. Camponeses do Engenho Congo denunciam ataques do latifúndio em Itambé, escrito por Giovana Maria. Cerca de 50 famílias camponesas do Engenho Congo, município de Itambé, denunciaram mais um ataque à sua comunidade, no dia 24 de maio. Cerca de 15 homens foram enviados por um intermediário de uma organização latifundiária, a Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar, para cercar as terras dos camponeses com cavadeiras para a instalação de cercas com arame farpado. E segundo os poceiros, ao se mobilizarem para barrar o cercamento, obtiveram a informação de que o cercamento fora ordenado por homens que se dizem ser supostos donos da terra, Marcelo Petribu e Antônio Rueda. E a maior parte dessas famílias que hoje vivem e trabalham nessas terras são camponeses que em 2011, 12 anos atrás, com a falência da usina Cruangi, foram demitidos sem quaisquer direitos e se organizaram para permanecer na plantação. E dessa forma, os camponeses de Pernambuco realizaram aquilo que por todo o país as massas camponesas fazem há séculos. Tomaram as terras e começaram a trabalhar. Ou seja, mostra esse problema secular que atingem as massas camponesas do nosso país na sua justa luta pela terra para quem nela vive e trabalha. E como é parte do nosso programa de hoje, denunciar o que está acontecendo com essas massas camponesas e demonstrar esse governo de turno tem demonstrado toda a sua conivência, toda a sua cumplicidade com o agronegócio, com o latifúndio, inclusive permitindo uma CPI criminosa que criminaliza a luta desses camponeses pobres por todo o país. Ou seja, esse governo, ele incentiva, ele destina bilhões de reais ao agronegócio, ao latifúndio, diz inclusive que não tem dinheiro para promover a sua falida reforma agrária, e esses camponeses, na justa luta por trabalho, por terra, para viver, sobreviver e também para produzir, eles são a todo momento vítimas de ameaças, de agressões, enfim, de chacinas, de massacres, mas têm encontrado também formas de resistir, têm se alçado à luta, e é muito importante a gente fazer presente aqui notícias como essa. E em segundo lugar, também publicada hoje, dia 26 de maio, em SP, lá em São Paulo, o Tarcísio, esse arqui-inimigo do povo, tem entregado terras a latifundiários com descontos de 90%. O governo do reacionário Tarcísio de Freitas, do PL, pretende vender terras griladas a latifundiários com até 90% de desconto através do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP.
Essa medida, em benefício do latifúndio paulista, é promovido principalmente no Pontal de Paranapanema, no oeste do estado, mesma região onde mais de 1.000 famílias camponesas tomaram terras no mês de fevereiro. E a medida ocorre amparada em uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo no ano de 2022, em regime de urgência, criando o Programa Estadual de Regularização de Terras, também conhecido como Lei da Grilagem, que prevê a regularização de terras devolutas da União a latifundiários grileiros. Comprovação disso é que 10 processos avaliados em 64 milhões de reais já foram regularizados pelo ITESP. Com descontos providos pelo governo reacionário de Tarcísio, os supostos proprietários das terras teriam de pagar apenas 14 milhões por elas, um desconto de 50 milhões de reais. E os terrenos somam 3.900 hectares, o equivalente a 25 áreas do Parque Ibirapuera. Ou seja, tem demonstrado que, ao passo que o governo federal ele tem implementado as suas medidas antipovo contra as massas camponesas, tem sido permissivo com os latifundiários, com o agronegócio, tem aberto as porteiras, tem passado a boiada, inclusive. Em São Paulo, no governo reacionário de Tarcísio de Freitas também, esse arqui-inimigo do povo, tem feito a mesma coisa. Inclusive, essas terras que ele está buscando regularizar agora são terras que foram griladas e, em sua maior parte, são de latifundiários. Ou seja, a gente vê que esse velho Estado, em todas as suas instâncias, é conivente, tem permitido as maiores benesses ao latifúndio e ao agronegócio, ao passo que permite também a mais brutal repressão às massas camponesas em luta no nosso país pelo que é justo, terra para quem nela vive e trabalha. E essas massas de camponeses têm resistido, e não é à toa, inclusive, que esse reacionário Tarcísio tenha entregado essas terras com 90% de desconto a esses latifundiários, para que eles promovam ainda mais essa brutal repressão contra essas massas de camponeses que têm ousado lutar, inclusive no Pontal do Paranapanema, que é uma área muito conflagrada de tomadas de terra, de luta camponesa lá no estado de São Paulo. Bom, esse é o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima semana. Postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.